Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui em 2 Coríntios, agora no capítulo 12, Coríntios, capítulo, quase acabando aqui. Mais defesas de Paulo, mais assim, problemas corintianos. Paulo vai até enfatizar algumas experiências que ele teve com Deus e algumas coisas que Deus fez através dele, no sentido mais sobrenatural, como parte da sua, não justificativa, mas como parte da sua defesa do ministério perante os coríntios. Então diz assim no versículo 1 a 6, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que foi arrebatado ao terceiro céu. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, para que ninguém se preocupe comigo mais do que me vê ou de mim ouve. Porque, de certa forma, Paulo, apesar de tudo, tem um senso de sua própria medida, né? Tem um senso daquilo que ele é realmente. Quando ele começa a falar, se é necessário que eu me glorie, é claro que toda a argumentação dele nessa linha, numa linha de autodefesa, numa linha assim, que até se compara com os falsos apóstolos, com os obreiros fraudulentos que o criticam, que se exaltam perante os corintianos. Nessa linha aí, ele na verdade coloca isso, tudo isso meio que assim como parêntese, como loucura, como insensatez. Então ele está abrindo um parênteses aqui, de certa forma, dialogando com a insensatez dos coríntios. Se é necessário que eu me glorie, é claro que todo falso apóstolo, todo falso mestre, todo falso profeta que se preze, é eminentemente orgulhoso, é eminentemente assim, como é que eu vou dizer? É eminentemente assim de um marketing pessoal muito eficiente, inflaciona suas próprias qualidades para encobrir suas reais intenções ou suas reais características morais, que não são nada recomendáveis. Então, quando Paulo fala se é necessário que eu me glorie, na verdade ele está dizendo, eu não precisaria, mas por causa da fraqueza da nossa carne, por causa das pessoas que se gloriam na carne e não no coração, por causa disso vai ser necessário que eu coloque também a minha defesa aqui nos termos daquilo que são as jactâncias dele, ou as arrogâncias, ou as afirmações assim, as afirmações autoelogiosas dos falsos apóstolos. E quando Paulo começa a falar que passarei em todas as visões e revelações do Senhor, por quê? Porque geralmente esses são os conteúdos de pessoas que fundam religiões, de pessoas que enganam, algum tipo assim de revelação especial, algum tipo de conhecimento especial, algum tipo de percepção inédita, só ele tem, ninguém mais. Então, pessoas que distorcem a palavra, pessoas que pregam heresias, fundadores de seitas, heresias, e que pregam falsos evangelhos, todos eles tiveram falsas revelações, visões e revelações que não são do Senhor. Buda recebeu a iluminação. De quem Buda recebeu a iluminação? Maomé recebeu o Alcorão supostamente de Gabriel, do anjo Gabriel. Era Gabriel mesmo? Joseph Smith teve aquela visão em Palmira. Jesus e Deus Pai, Jesus teria aparecido para ele, revelado o livro de Mormon para ele. Foi mesmo? E por aí vai. Todos os fundadores de seita tiveram uma visão. E todas as pessoas que de alguma maneira pregam heresias, infatuam-se em seu próprio orgulho ou projetam-se para além da justa medida. Então, quando Paulo fala, passarei as visões e revelações do Senhor, de certa forma ele coloca, ainda que de uma maneira assim, toda em parênteses, toda entre aspas, mas ele coloca, de certa forma, um termo de comparação entre ele e aqueles falsos apóstolos também, falsos mestres também se arrogavam ter visões. Mas ele não faz isso para autoafirmação, apenas dizendo, olha, eu também tive minhas visões, eu também tive minhas revelações. Porque essas coisas são comuns, inclusive no misticismo judaico. Visões e revelações são comuns no misticismo judaico. Êxtases espirituais, os místicos de maneira geral, mesmo místicos assim, esotéricos, místicos cabalistas, pessoas assim de religiões orientais, são pessoas de visões e revelações.
Mas Paulo quer contrastar aqui no sentido de dizer, visões e revelações eu também tenho, só que do Senhor. Não são visões e revelações de uma outra fonte. E quando ele conta a visão que teve, eu conheço um homem, né, que há 14 anos atrás foi elevado ao paraíso, foi levado ao terceiro céu. Ele conta essa visão, lemos aqui resumidamente, mas na passagem tem mais detalhes, ele fala mais que isso. Ele fala na terceira pessoa, né? Conheço um homem. Então ele fala dessa pessoa que teve essa visão, que teve esse arrebatamento, uma visão tremenda, como se falasse de uma pessoa anônima, como se não fosse ele. Conheço um homem, ele fala na terceira pessoa, mesmo que, de certa forma, mantendo-se para si mesmo um certo anonimato, porque ele entende que essa revelação foi algo recebido de Deus, que esse arrebatamento que ele teve a tal ponto de ele nem saber se foi no corpo ou fora do corpo, foi algo recebido de Deus. Conheço um homem, ele nem fala, ó, eu tive uma visão, eu fui, ele nem fala isso, fala, conheço um homem. Aconteceu isso. E ele usa a expressão inefável, já ouviu falar de inefáveis, o que é inefável? Já falamos sobre o dom inefável de Deus com relação à generosidade, com relação à graça do dar, como algo que não pode ser expresso pela linguagem humana. Então, a visão e a revelação, aquilo que a pessoa recebe como revelação de Deus, algumas revelações, e arrebatamento, principalmente esse arrebatamento de Paulo, é algo assim que não pode ser expresso pela linguagem humana, visão de Deus, de certa forma, assim, ele contrasta isso consigo mesmo depois. Essa visão inefável, essa visão tremenda de Deus, algumas pessoas tiveram também, no Antigo Testamento mesmo assim, Moisés teve visões de Deus, viu ao Senhor de costa, tem uma até que ele fala que ele queria ver a glória de Deus, e Deus o encobriu, né? Deus assim, falou para que ele entrasse em uma cova, e quando ele passasse, Deus ia fechar, ia empurrar a pedra, aí ele ia se esconder, e depois ele podia sair, mas ele ia ver Deus de costas, até curiosa, passagem até curiosa. Entre outras coisas, Isaías viu o trono de Deus, Ezequiel também teve visões tremendas da corte celeste, depois é repetido lá, João, no Apocalipse tem várias visões, são visões assim, muito tremendas que Deus dá, assim, mas não é algo assim ordinário, às vezes são coisas assim inflacionadas, pessoas enfatizam demais isso, mas na palavra de Deus mesmo, pessoas que têm tais revelações são pessoas assim, não vou dizer especiais, vou dizer apenas assim, são pessoas a quem dá a gracia, mas não é algo assim ordinário, não é. Tem gente que parece que tem que ver anjo todo dia, um certo exagero, mas são coisas que Deus pode conceder sim. Tá? E Paulo fala de tal coisa, me gloriarei, de tal coisa me gloriarei. Por que ele fala de tal coisa me gloriarei? Porque ele está justamente contrastando aquilo que é recebido de Deus e que não envolve mérito nenhum da parte dele. Tudo que ele fala, tudo que ele conta aqui, é uma contra-argumentação que, apesar de expressar coisas tremendas que ele também teve do Senhor, ele sabe que aquilo não envolve mérito seu. Tive revelações, tive visões, fui arrebatado, mas isso aí eu recebi de Deus, de tal coisa, ou seja, da visão que Deus me deu, eu posso até me gloriar. Mas mesmo isso ele coloca em terceira pessoa, porque ele não quer de maneira nenhuma se equiparar com as pessoas que estão alardeando visões, dizendo que tiveram revelações, e trazendo heresias a reboque disso, trazendo doutrinas erradas, trazendo amargura, trazendo críticas no meio deles. Porque aquilo que de Deus Paulo tem recebido como revelação é para edificar e não para destruir. Então ele fala isso, ele se posiciona humilde, como se ele dissesse que aquilo que foi recebido de Deus está em contraste com o Paulo concreto, que é o Paulo fraco, que é o Paulo vulnerável, que é o Paulo que necessita da graça de Deus para se suster. Porque ele fala isso, ele fala de tal coisa me gloriarei, ou seja, daquilo que Deus fez eu posso até me gloriar, mas eu não me glorio disso, me sim das minhas fraquezas, coloca tudo entre aspas, senão das minhas fraquezas, senão de tal coisa me gloriarei, mas não de mim mesmo, senão das minhas fraquezas, senão das minhas fraquezas. Se tem alguma coisa que eu posso me gloriar, é aquilo que me nivela pela cruz com todas as pessoas. Então, Paulo, de certa forma, assim, ele
ele responde ao fascínio que os coríntios têm em pessoas que alardeiam falsas visões e falsos encontros supostamente com Deus para trazer heresias, com um encontro verdadeiro que ele teve, na qual ele conta ainda na terceira pessoa, mas que imediatamente ele diz, se for me gloriar de alguma coisa, eu prefiro me gloriar na cruz de Cristo. Eu prefiro me gloriar na minha fraqueza, para que sobre mim repouse a graça de Deus. Porque pessoas genuínas, que tiveram visões genuínas, como Moisés, como Isaías, Ezequiel ou João, tiveram realmente grandes visões de Deus, tiveram, por assim dizer, uma exaltação, mas tiveram também muito mais a sua conta de humilhação e de cruz, de sofrimento, de exposição de sua própria fraqueza perante o Senhor. Porque ao Senhor importa muito mais nos mostrar a nossa fraqueza do que nos dar algo da qual possamos assim nos gloriar. Porque nas fraquezas está o Deus que sustenta. Na fraqueza está a graça permanente. E esse é o fator essencial que deve ser a nossa verdadeira medida. Então, quando Paulo fala, me glorio nas minhas fraquezas, é como se ele dissesse, a verdadeira medida é a minha fraqueza. Não é a minha exaltação, não é o meu arrebatamento, ainda que aquilo fosse glorioso, ainda que pudesse até me gloriar daquilo, mas eu prefiro ficar na realidade da minha condição de homem fraco perante o Senhor. E Paulo coloca isso. Porque na exaltação ele glorifica a Deus, e na humilhação aí sim ele se gloria. Porque nesse ponto ele é igual a todos. Para que ninguém, ele diz no final, para que ninguém se preocupe comigo mais do que ninguém vê ou de mim ouve. Para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê e de mim ouve. O que Paulo quer é justamente isso, que as pessoas tenham uma medida correta de quem é ele. Porque todo pregador de heresia que se preze, todo herege, todo falso profeta e falso mestre que se preze, prima geralmente pelo orgulho, prima geralmente por uma autoprojeção exagerada de si mesmo, por uma medida extremizada de si mesmo, alardeando justamente suas visões, sem infatuado em seu orgulho carnal, como Paulo diz em outra passagem. Enquanto que Paulo tem todo o cuidado de contar revelações, glorificar apenas a Deus por elas, mas depois já dizer, me glorio mesmo na minha fraqueza, porque ele não quer que ninguém assim tenha uma medida exagerada de si mesmo, ele não se exalta, não se elogia, não se projeta de maneira nenhuma. É preferível que as pessoas tenham uma visão normal ou em justa medida de nós mesmos, de que nenhum de nós assim se levado a se gloriar em coisa alguma. Esse é o cuidado de Paulo. Não quero que ninguém pense de mim além daquilo que sou eu de fato, além daquilo que sou eu em relação a tudo aquilo que nos irmana, em relação a tudo aquilo que compartilhamos em relação à cruz, com relação à caminhada, com relação à cruz e com relação aos sofrimentos decorrentes do Evangelho. Essa, na verdade, deve ser a única medida de todo crente. Depois, continuando no versículo 7 a 10, diz assim: e para que não me sobrevivesse com a grandeza das revelações, me foi dado um espinho na carne, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pelo que sinto prazer nas angústias, nas injúrias. Né? Parece até que Paulo é um masoquista. Mas o que ele quer dizer realmente? O que Paulo realmente entende em que pessoas orgulhosas e infatuadas geralmente não conseguem entender? Primeiro porque ele reconhece assim que Deus o posiciona fraco ou concede a ele ou permite um ser esbofeteado, né, para que as revelações não lhe sobrevivessem. Em primeiro lugar, ele vê isso, a necessidade ou a permissão de Deus em que lhe fosse dado um espinho na carne, justamente para que ele não fosse tentado a se exaltar, justamente para que ele não fosse tentado a se posicionar para além de si mesmo e ser aí um instrumento de Satanás. Porque é o que acontece com pessoas que se exaltam. Caem na cidade do diabo e podem ser manipulados por ele. Então ele vê
permissão de Deus, como assim um dispositivo de segurança, praticamente isso, um dispositivo de segurança para livrá-lo da vaidade, das grandezas da revelação que foi dada a ele. Porque realmente Paulo pode-se dizer assim, Paulo é um inédito. É difícil vermos assim uma figura equivalente a Paulo, assim, no Novo Testamento, na história posterior da igreja. É difícil se ver uma figura semelhante a Paulo, viu? Em relação a tudo que ele recebeu de Deus em termos de entendimento, porque as coisas que nós entendemos de maneira mais avançada e mais completa acerca do Evangelho, acerca da igreja, acerca de tudo aquilo assim que podemos falar e entender sobre o que somos em Jesus, sobre aquilo que são os entendimentos mais profundos do Evangelho, foi revelado a Paulo e foi transmitido a nós nas Sagradas Escrituras, através das cartas dele. Essa carta, por exemplo, estamos chegando no fim. Eu disse que no final dela vocês iam amar os corintianos. E realmente muita coisa que fala nessa carta acabam sendo assim, exortações para nós hoje. Fala muito a nós, depois de tanto tempo. Mas isso foi dado a Paulo. Então ele fala da grandeza das revelações. Realmente ele não tem apenas um arrebatamento, assim, foi ao terceiro céu, aquele êxtase, aquela experiência mística maravilhosa. Não é só isso. É que foram dadas muitas revelações dele, revelações do Evangelho e daquilo que ele vai estar falando. E ele reconhece, assim, nesse espinho na carne que o esbofeteia, um dispositivo de segurança justamente para que ele não se soberbecesse por causa disso. Porque, infelizmente, acontece isso. Grandes dispensações e grandes apostasias. Salomão recebeu uma grande sabedoria de Deus. E depois caiu. E depois, com toda aquela sabedoria, caiu. Conheço atualmente um pastor que era uma bênção, com um grande entendimento, com uma grande percepção do Evangelho em nossos dias, e que agora prega heresias. Agora prega heresias. Prega liberalismo, relativiza a palavra de Deus. Meu Deus! E foi uma pessoa que recebeu um grande entendimento também. Então, grandes pensações também podem trazer grandes apostasias se a pessoa não souber se posicionar humilde. Aqui, no caso, Paulo reconhece nesse espinho na carne assim, uma finalidade maior de Deus. Apesar de ser algo assim doloroso, existem assim permissões dolorosas de Deus que têm uma finalidade maior. Nem sempre entendemos isso no momento em que está doendo, no momento em que o espinho nos dói. Mas sempre tem assim sempre tem uma finalidade maior, sempre tem uma finalidade maior. Toda permissão de Deus que nos figura dolorosa muitas vezes em um momento tem uma finalidade maior, ou de nos fazer crescer, ou de nos prevenir. É claro que o caso de Paulo aqui é muito peculiar. Nós vemos, por exemplo, algo assim, não parecido, mas de alguma maneira paralelo com relação à percepção da pessoa que se vê tratada por Deus assim. No caso de José, por exemplo, que atribui todo o sofrimento dele, atribui coisas que os irmãos lhe fizeram, atribui assim uma presciência de Deus, ou parte de um plano maior de Deus que o preparou lá no Egito e que o colocou como primeiro-ministro, como o segundo depois do faraó. E aquela posição dele foi ocasião de livramento para a família inteira, e de certa forma até para o mundo da época, porque aquela prudência que José teve livrou não apenas a família dele, mas também o Egito e as nações ali em volta que dependiam do Egito e dependeram do Egito por vários anos. Mas José passou por vários sofrimentos para chegar naquele ponto. E José vendo essas permissões de Deus, uma antevisão de Deus, uma provisão de Deus para um livramento futuro. É assim que ele enxerga. E é assim também que cada filho de Deus enxerga as permissões de Deus, que lhe doem muitas vezes em certo momento. Mas que depois ele resulta em crescimento ou mesmo de livramento, como diz Paulo aqui. E Paulo até pede, né? Ele pediu 3 vezes, me livra disso aqui, me livra. Geralmente, assim, quando estamos em situação difícil, né, situação dolorosa, um outro tipo de situação, a gente pede para Deus nos tirar aquilo, tira isso, me tira da situação. E às vezes a permissão de Deus passa por aquela permissão, passa por aquela situação. O que Deus está fazendo passa necessariamente por situações de dor, né, de angústia, de perda, passa necessariamente por isso. A gente quer que tire,
Mas o Senhor fala, não, fica aí um pouco mais. E, de certa forma, não exatamente nos mesmos termos, não exatamente nas mesmas dimensões, nos mesmos termos. Mas a palavra de Deus é, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo reconhece isso. Fala, a minha graça te basta, por quê? Porque muitas vezes é a graça contínua de Deus que vai fazendo o trabalho de crescimento em meio aos espinhos, em meio a qualquer coisa que doa. É a graça contínua de Deus. A graça que não é a graça só no sentido imediato de favor imerecido, mas a graça como aquela ação contínua do Espírito trabalhando em nosso caráter. Então, Paulo evoca isso, provavelmente ele tem esse entendimento, que aquilo que Deus está fazendo está também naquilo que Deus está permitindo. Parte do que Deus está fazendo está imbuído naquilo em que Ele está permitindo. Então, essas duas coisas são o total da ação de Deus em dores, em espinhos, em angústias, de modo que o livramento seria prejudicial até. Se Paulo fosse livre desse espinho na carne, poderia ser que caísse na vaidade. Então ele reconhece isso, que aquela dor tem uma finalidade. Assim também nós devemos reconhecer que não há ponto cego na nossa trajetória, que tudo tem uma finalidade, mesmo aquelas coisas que aparentemente não tem. O que Deus está fazendo tem parte com aquilo que Ele está permitindo. Isso a gente tem que entender. E quando Paulo reconhece isso, quando Paulo reconhece realmente que tem a mão de Deus nisso, aí ele faz essa declaração que parece até masoquista. Sinto prazer nas angústias, sinto prazer nas injúrias, porque ele está imbuído da finalidade maior disso tudo. Aquilo que o posiciona humilde, aquilo que lhe faz lembrar que, apesar das revelações, ele é um homem, não mais do que um homem, não mais do que um servo, isso para ele chega a ser algo bom. No final das contas, resulta bom. Na dor resulta bom. E o evangelho, de fato, todo ele tem esse paradoxo. Porque o elemento contínuo da graça de Deus passa necessariamente pela dor. E tudo isso é educação da justiça. E tudo isso é livramento. Tá? Nisso aí está a ação mais contínua e mais significativa de Deus. Tá? Nós muitas vezes não podemos assim não entender isso. Queremos nos livrar. Mas a ação mais contínua e mais significativa de Deus passa necessariamente pelo doloroso, pelo aguilhão da carne, ou mesmo assim um sofrimento permitido por Deus para nos situarmos em nossa verdadeira estatura perante Ele. Então, aqui continuando no versículo 11 a 13, resumidamente, diz assim, tem me tornado insensato, a isso me constrangisse, pois as credenciais do apóstolo foram apresentadas no meio de vós, né, com sinais, prodígios, poderes miraculosos. Paulo vai dizer assim que, aqui no caso, abrindo de novo um parênteses, ele fala de experiência pessoal, mas abrindo um parênteses aqui, porque em tudo isso, entendam bem, todo esse período, entendam isso aqui, irmãos. Em todo esse período, ele está se diferenciando dos falsos apóstolos. Percebam o conjunto do que ele está falando aqui, não apenas expressão por expressão, mas o conjunto de tudo que ele está falando aqui, como elementos que o diferencia dos falsos apóstolos. A trajetória dele é diferente dos falsos apóstolos, mesmo em coisas que ele tem também semelhantes, visões e revelações. Mas o núcleo das visões e revelações, da permissão de Deus de sofrimento, o mantém humilde. Ao contrário dos falsos apóstolos, que alardeiam e ainda se orgulham. E quando Paulo faz esse elogio todo entre parênteses, todo entre aspas, ainda assim ele meio que se desculpa, porque ele fala assim, tornei-me insensato, a isso me constrangesse. É uma insensatez se gloriar ainda que desse jeito, nesse parênteses aqui. Mas vocês me constrangeram a isso. Infelizmente, Paulo se vê assim na necessidade de dialogar com a imaturidade dos coríntios. O que ele está fazendo é isso. Falando de uma maneira assim, claramente irônica, claramente imbuída de várias camadas de ironia e de subterfúgio, mas dialogando nisso tudo com a imaturidade dos coríntios. Se os coríntios fossem pessoas maduras, que entendessem o evangelho realmente, não precisaria nada disso. Pessoas, infelizmente, não entendem. Né? Paulo tem que se explicar. E ele evoca, né, como ele já tinha feito antes, as credenciais foram apresentadas no meio de vós. Ele evoca justamente aqui de novo os efeitos do ministério.
ele anteriormente já havia dito, na minha carta sois vós, vocês são minha carta. Querem uma carta de apresentação? Vocês mesmo, olha no espelho, vocês são a carta. Porque justamente os efeitos, os frutos do evangelho são as recomendações de Paulo. Ele vai de novo repetir isso aqui de uma outra maneira. No evangelho no evangelho, não lembro qual evangelho que fala isso. Vários evangelhos falam isso. Não lembro quantos e quais. Mas nos evangelhos diz assim, não me lembro qual diz assim, que João Batista mandou alguns discípulos dele, quando ele estava preso, mandou alguns discípulos perguntarem a Jesus, és tu que havia de vir, eu tenho que esperar outro? E João Batista dá essa resposta, e de dizer a João Batista, os doentes são curados, os mortos são ressuscitados, os coxos andam, os cegos veem, os mortos ressuscitam, e bem-aventurado é aquele que não vê em nenhum tipo de tropeço. Eu acredito que ele está falando isso mais para os próprios discípulos do que para o João Batista. O João Batista conhecia Jesus, mas era mais para que os discípulos tivessem mais uma afirmação da messianidade de Jesus, ouvissem por si mesmo um argumento que aparentemente seria dirigido a João. Eu acredito que nessa passagem João colocou para os discípulos uma dúvida que não é dele mesmo, mas sim dos discípulos dele, porque ele sabe que está preso, vai morrer e que Jesus seria o continuador. E nisso tudo, João Batista está glorificando a Jesus, posicionando Jesus acima dele mesmo. A resposta de Jesus é o quê? Os efeitos do ministério do próprio Jesus. O que testemunha de mim são minhas obras. Jesus fala isso várias vezes, dialogando com os judeus que não acreditavam nisso, que não acreditavam. Jesus fala que eu tenho feito várias obras no meio de vós, por qual delas me apedrejais? Jesus argumenta desse tipo. E Paulo está usando mais ou menos o mesmo tipo de argumentação. O que tenho sido, eu tenho sido feito no meio de vocês. A minha credencial de apóstolo está no efeito e nas características do meu andar e do meu agir no meio de vocês. Também com sinais, prodígios e poderes miraculosos, ele vai dizer depois. E Jesus evoca essas mesmas coisas. Os frutos do evangelho e os efeitos da graça de Deus em curas, em milagres, em sinais, são a credencial, ou são aquilo que demonstra, ou deveria demonstrar para os coríntios, assim como para Jesus em relação aos judeus, a veracidade daquele ministério. Mas, infelizmente, os judeus são assim, os judeus são assim, continuam sendo assim. Os judeus, desde o Antigo Testamento, parece que é um padrão repetitivo, porque quando nós lemos passagens da própria carta aos Coríntios, como nós lemos anteriormente, que os judeus se endureciam diante dos sinais que Deus fazia no deserto, em Hebreus vai repetir isso também, endureceram o coração, apesar de terem visto minhas obras. Infelizmente, aqui os coríntios repetem o mesmo padrão dos judeus. Os coríntios não são eminentemente judeus, são gentios, mas infelizmente parecem repetir o mesmo padrão, porque vêm os sinais, vem a doutrina correta, mas não distinguem o falso do verdadeiro, não distinguem o evangelho por aquilo que dele tem se manifestado no meio deles. Semelhante aos judeus lá no Antigo Testamento, viam os milagres, viam as provisões de Deus, viam as ações de Deus, mesmo assim não reconheciam a mão de Deus e não se convertiam. Infelizmente isso acontece demais. Eu acho até irônico quando vejo assim um Richard Dawkins falando assim, quando você morreu, o Richard Dawkins é um cientista ateu, um cientista evolucionista ateu, escreveu até um livro grosso, Deus um Delírio, um livro contra a religião de maneira geral, e mais contra o cristianismo. E numa entrevista perguntaram assim para ele, se você morrer e der de cara com Deus, o que você vai dizer para ele? Olha, eu vou dizer assim, que não havia evidência suficiente. Não havia evidência suficiente. Qual evidência o ser humano precisa para acreditar em Deus ou acreditar nos seus apóstolos? Porque se trata disso, né? Quem não crê naquele que me enviou, quem não crê naquele que eu envio, não acredita em mim, não é isso que Jesus fala? Então a pessoa que não acredita nas pessoas que estão pregando o evangelho, não está acreditando no evangelho em última instância. Sim, Jesus. É assim que Jesus coloca. Com relação a evidências, mesmo que a igreja não seja assim tão miraculosa como era a igreja primitiva, o fato é que, havendo sinais e havendo maravilhas, as pessoas fazem a escolha do mesmo jeito. Quanto a isso, devemos estar tranquilos, porque as pessoas que viram os sinais, desde os judeus do Antigo Testamento até os coríntios aqui, acreditavam ou não por sua escolha. E é essa escolha que vai nos julgar no último dia. Não é nenhuma evidência, não.
porque a evidência já está aí. A evidência já é o próprio Senhor. O fato dele ter vindo, ter morrido na cruz, essa é a evidência. Quem não acreditar nisso, não acreditaria nem se visse mortos ressuscitando, como os judeus no tempo de Jesus, e agora aqui, aparentemente, os coríntios, em relação a Paulo, alguns coríntios. Então, no versículo 14, 21, já terminando, diz assim: eis que pela terceira vez estou aí convosco, pois não vou atrás de vós, pois não vou atrás de vossos bens, mas procuro a vós outros. Portanto, porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei. Há muito pensais que nós estamos desculpando convosco. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontro na forma que eu vos quero. Que o meu Deus me humilhe e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Lendo aqui o finalzinho, aqui, ó. Eu fiz a leitura, me tropei aqui, mas tudo bem. Os irmãos conhecem, só ler lá. Eis que pela terceira vez vou ter convosco. Já falei no começo que provavelmente tinham 3 cartas aos Coríntios, porque na primeira carta diz que havia uma outra, é a segunda vez que eu vos escrevo. Isso Paulo fala na primeira carta. Então, aquilo que nós chamamos a primeira carta aos Coríntios, na verdade era a segunda. E aquilo que para nós é a segunda carta aos Coríntios seria uma terceira. Infelizmente, a primeira carta, genuinamente, se perdeu. E Paulo foi ter com eles aí, aparentemente, em períodos intermediários entre uma carta e outra. Entre a primeira, a segunda viagem missionária, Paulo vai passando e repassando e vai visitando. Aqui já é a terceira vez já, né? Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. O interesse maior de Paulo é com os coríntios. Meu Deus, esses coríntios são muito terríveis, porque criticam Paulo por não receber salário e criticam Paulo porque acham que Paulo está explorando eles. Meu, que benção que eles são. Criticam pelos dois lados. Criticam por aquilo que Paulo se recusa e criticam por aquele que aparentemente Paulo está abusando. Na mesma matéria, que são as finanças. Meu Deus do céu. Não procura os vossos bens. Não procura os vossos bens. Né? O ministério de Paulo é totalmente desinteressado, assim como deve, ou deveria ser todo o ministério. Tempo atrás a minha esposa assistiu uma série, Greenleaf, uma série chamada Greenleaf, uma série americana, uma igreja parece que do sul dos Estados Unidos, uma igreja majoritariamente de negros, uma igreja do sul dos Estados Unidos, uma série da Oprah, né? A Oprah é a produtora Oprah Winfrey, aquele talk show, aquela apresentadora americana famosa, muito rica. E essa série focaliza assim uma igreja e mostra ali, meu Deus, os podres ali nas entranhas, as negociatas, e o que sobressai assim é a predominância do material, do interesse material, assim como a gente vê hoje em dia, mesmo, muita grana rolando ali, muito dinheiro, pastores milionários, e umas casonas, e mostra aquilo, mostra esse cenário. Até o meu pastor Lucinho, né? Lucinho, aquele pastor de jovens, Lucinho Barreto, até criticou essa série, ele critica muito os evangélicos, né? Aí algumas pessoas respondiam assim, não, mas ele está mostrando a real, isso aí acontece sim, não é que ele está. Realmente é uma crítica, sim, mas infelizmente é uma crítica que procede. Aqui Paulo diz, não estou em busca dos vossos bens, sim de vós outros. Infelizmente, tem acontecido assim, de pastores irem atrás de bens, assim, e realmente se aproveitarem. E Paulo está se defendendo justamente disso. Por acaso os explorei por alguém que vos enviei, porque o evangelho deve ser sem interesse. Porque quando Paulo envia Tito, por exemplo, Tito é uma pessoa recomendável. Tito é uma pessoa tão honesta quanto Paulo, tão sincero quanto Paulo. Porventura, Tito vos explorou, vocês podem realmente falar isso. É justa essa cobrança de vocês. Paulo está se defendendo disso e, principalmente, Paulo tem moral para falar isso. Porque ele era um homem completamente desapegado, que vivia no luxo ou no lixo alternadamente. E para ele aquilo era parte do evangelho, tanto o muito quanto o pouco, tanto ser exaltado quanto ser humilhado. Ele estava apto para as duas coisas. Então ele está defendendo uma acusação muito injusta, isentando até o próprio Tito. Olha, o Tito é da mesma marca que eu. Porque a pessoa que é zelosa com finanças não vai colocar sobre as finanças da igreja uma pessoa que não seja recomendável, uma pessoa que... E Paulo é muito zeloso com tudo isso. Eu não procuro os vossos bens, procuro a vocês. Eu estou interessado em vocês como ovelhas e não no dinheiro de vocês como interesse. Infelizmente, não é
Não é todo mundo que pode falar isso, infelizmente. E Paulo está triste no final aqui, porque, além dessas coisas todas aqui, ele pensa que pode ser que, a reboque de toda essa incompreensão, a reboque de todas essas acusações, pessoas podem estar vivendo de uma maneira fora do Evangelho. Pessoas que fornicaram, pessoas que adulteraram, pessoas assim que cometeram aqui a prostituição, lascívia, impureza. Pode ser que pessoas não se arrependeram e voltaram para essas práticas. Paulo está assim com um triste presságio, parece que de tanta coisa ruim que ele estava vendo ali, ele parece, meu Deus, o meu Deus vai me humilhar dentro de vocês, eu vou ter que chorar aí no meio de vocês, porque aparentemente poderia haver pessoas vivendo no pecado. Esse é o triste pensar de Paulo. E ele vê nisso assim até um sentimento de frustração. O meu trabalho pode ter sido em vão. O discipulado, o ensino, as orações entre vocês pode ter sido em vão, porque se as pessoas ouvem a tua mensagem, ouvem a tua pregação, ouvem a tua palavra e não praticam, para você é um fracasso. É assim que um pastor se sente, é assim que um mestre se sente. Quando não vê o resultado daquilo que está tão ardorosamente pregando, está tão ardorosamente labutando para formar nas ovelhas. Isso é sentimento de frustração. Paulo sente até uma tristeza com relação a essa questão. Aparentemente aqui, infelizmente até nisso, parece que o que entristecia Paulo parece não entristecer os pastores hoje em dia, porque o que se vê são pastores justificando a fornicação, justificando o homossexualismo, justificando coisas assim que a Bíblia abomina como prática sexual. O que entristecia Paulo parece não entristecer alguns pastores modernistas e hereges hoje em dia. Mas a dor de Paulo é a mesma dor do Espírito, é a mesma dor do Senhor, é a mesma dor de um pai com relação aos seus filhos, que é a tristeza do pecado. Mas ele entende que isso é parte do espírito na carne, e para ele basta a graça santificante e suficiente de Deus nessa trajetória. Isso deve bastar para nós também, tudo aquilo que nos entristece, em tudo aquilo que nos prova e nos trata para justamente nos apresentar perfeitos perante o Senhor. Amém? Deus abençoe, irmão.